Muito bem, de volta com a nossa Escola da Fé, já para o último bloco do programa. Eu quero aqui anunciar também que você que quer contribuir com a Canção Nova, tem um jeito também que você pode fazer pela própria internet, né? Então aqui, se você acessar o site do Clube de Evangelização, né, é só colocar lá no computador, clube.cançãonova.com, muito fácil, clube.cançãonova.com, tá? Aí você vai lá numa janelinha que está escrito clique e contribua, clica ali tem orientação, você faz o seu login, escolhe uma das opções que você quer contribuir. Então, por exemplo, você pode escolher ou cartão de crédito ou boleto bancário que você vai pagar no banco, numa lotérica, etc. Tá certo? Qualquer dúvida, você pode também telefonar para a Canção Nova. Telefone 12 31 86 2600. Então, note aí, clube.cançãonova.com, se você quiser contribuir via internet, ok? Eu quero mostrar rapidamente aqui essa coleçãozinha de livros que eu comecei a escrever, um livrinho desses para cada assunto. Eu recebo muitas perguntas. O programa que eu faço, por exemplo, na quarta-feira à tarde, Pergunte e Responderemos, tem mais de 2.000 perguntas, uma coisa incrível. Então, eu estou pegando os assuntos mais importantes e transformando em livretos. Por exemplo, você sabe o que é ideologia de gênero? Essa coisa terrível, né? E quer dizer que não existe sexo. Não sei mais quem eu sou, se não existe sexo, é complicado, né? Depois aqui, como entender as páginas difíceis do Antigo Testamento, né? Aquelas pragas do Egito, a Arca de Noé, como entender aquelas coisas, né, do Antigo Testamento. Um livrinho explicando, tá? Qual a importância da oração? Bom, é uma coleção que eu estou chamando de coleção Formação Católica, né? Para que a gente vá ter vários livretos desses que vão sair ainda, né? Aí com o tempo. Bom, vamos voltar aqui à nossa liturgia. Pode colocar aí. Eu vou dar um pouco rápido aqui, porque essas coisas, a maioria delas é conhecida, e para a gente poder completar esse assunto. As velas, já falei, tá? O Círio Pascal também é bem conhecido, usado na Semana Santa. O Círio Pascal é o símbolo do Cristo ressuscitado, luz verdadeira, que ilumina todo homem, é sinal da vida nova em Cristo, que salvando-nos do pecado, nos abriu as portas do paraíso. Na missa, né, lá do sábado santo, da Vigília Pascal, o bispo coloca lá aquelas setazinhas, né, do Círio Pascal, que significa o quê? As chagas de Cristo, né? E aqui o ano em que nós estamos celebrando, 2016, né, aparece ali também no Círio Pascal. Tudo isso tem um significado, né? Os panos usados no altar, então tem a toalha que embeleza a mesa eucarística, né? Depois, pode ir passando, o corporal, que eu já expliquei, onde são colocadas as âmbulas, onde as hóstias vão ser consagradas, né? Chama-se corporal porque sobre ele se coloca o corpo e o sangue do Senhor, por isso é corporal. Pode passar. O corporal é uma espécie de toalha quadrada, mais ou menos de 50 por 50 centímetros, né? Se desdobra em 3 partes e nos 2 sentidos, e colocado ali, né, no centro do altar. Pode passar. Recorda o santo sudário, aquele lenço branco no qual José de Arimateia, segundo a tradição, envolveu o corpo de Cristo, o sudário que está guardado lá em Turim, né? Que o Papa Francisco recolocou agora em exposição. O que mais? A sua função é recolher os fragmentos do pão ou gotas de vinho consagrados, né? Caso estes venham a cair dos vasos sagrados, né? Então, a função do corporal também é isso, né? Preservar que alguma partícula caia para fora dele, né? Não é permitido estender o corporal sobre o altar, lançando para o ar, como uma toalha de mesa, pois pode conter fragmentos da Eucaristia. Não pode balançar o corporal, que pode ter fragmento da Eucaristia. Então, o corporal, depois de um certo tempo, ele é lavado. Então, se tem partículas nele, elas se dissolvem. E quando as partículas se dissolvem, então o Cristo não está mais presente nelas. Ok? Então, é feito de uma maneira também litúrgica. Vamos lá. A pala
É uma palavra que vem do latim palliare, cobrir, esconder. Aquele, uma pala mesmo que cobre o cálice, né? Que o padre usa no altar. Né? É uma peça quadrada, dura, revestida de linho e branco, normalmente bem ornamentada, com desenhos bordados ou desenhos pintados. Tá? Essas coisas são bem conhecidas, né? Eu acho que não preciso demorar muito aqui sobre isso. Pode ir passando, Fernanda, aí. Tá? Serve para cobrir o cálice com vinho durante a apresentação das oferendas até a comunhão. Tá? Para proteger o cálice, inclusive, para não ter perigo de cair algum inseto, alguma coisa no cálice, qualquer coisa desse tipo. Né? Vamos lá. Sanguíneo ou purificador. É aquele espécie de um lençozinho, né? Um sanguíneo provém do termo sanguíneo, quer dizer, de sangue, porque toca o sangue de Cristo. O padre usa para purificar o cálice, depois da comunhão, é o sanguíneo. Né? Vamos lá. Tem a forma de uma toalhinha comprida, de cor branca, semelhante a um lenço dobrado 2 vezes ao longo, coloca sobre o cálice, ficando as bordas caídas para os 2 lados, serve para purificar o cálice, abatendo os vibórios, né, no final da celebração. Por isso pede-se que o tecido da confecção do sanguíneo tenha a propriedade de enxugar verdadeiramente os vasos, porque a finalidade dele é isso, evitar que seja de sintético, porque o produto sintético não enxuga, né? Tá? Manustérgio. Manustérgio, do latim manus, mão, né? É uma toalha branca com a qual o sacerdote enxuga as mãos após o lavabo, que nós já falamos dele. Então, é o manustérgio. Certo? O que eu quero destacar aqui é o cuidado que a igreja tem com a liturgia. Cada símbolo tem um sinal, cada símbolo tem um significado litúrgico. Né? As vestes litúrgicas, a beleza e a esmerada ornamentação dos paramentos, sinal de fé e de amor dos fiéis. É também um convite a contemplar a beleza do Senhor presente de modo todo especial na Eucaristia. É uma citação de Dom Rafaelo Martinelli, que é o autor deste livro que eu mostrei há pouco aí. Pode passar. A alva ou a túnica que o sacerdote usa, né, veste branca, né, comum a todos os ministros na liturgia, uma veste branca. Né? Pode passar. O símbolo, aquela corda, aquele cordão que o sacerdote sustenta e prende a alva, né? Ou a túnica na altura da cintura. O símbolo é o símbolo da vigilância prescrita por Javé durante a celebração da ceia pascal dos judeus. Né? E também, na liturgia nossa, significa também o Cristo quando foi preso, amarrado, né? Tem esse significado. Porque o sacerdote, quando sobe ao altar, é o Cristo que sobe ao Calvário. Né? Foi preso, amarrado, etc. Pode passar. Eis a maneira como o comereis, tereis sentidos os vossos rins, vossas sandálias nos pés e vosso cajado na mão, comê-lo-eis apressadamente, é a Páscoa do Senhor. Então vem lá do Antigo Testamento, lá do Êxodo, né? Quando o povo celebrou a Páscoa, lá no Antigo Testamento. A estola é bem conhecida, usada pelo sacerdote, a cor dependendo do momento litúrgico do ano, né? É uma tira de pano, que é o distintivo principal do sacerdote ou do diácono, em várias cores, como as casulas ou dalmáticas, conforme os templos litúrgicos. Né? Então tem as cores, o branco para a celebração dos santos, o vermelho para a celebração dos mártires, o roxo na quaresma, então o verde para o tempo comum, então cada um tem uma cor, né, específica. Pode passar. Tá, a história é essa faixa separada da túnica, a qual desce dos ombros do ordenado com 2 pontas, para os sacerdotes, e para o diácono ela é cruzada, né, no peito, simbolizando o quê? O ministério de mediação entre o céu e a terra. Tá? É o símbolo do sacerdote, né, a estola. Para o diácono, a escola desce no ombro esquerdo, né, presa do lado direito, à altura da cintura, simbolizando aquele que está a serviço, a exemplo de Jesus que lavou os pés dos discípulos na última ceia. Então, o diácono usa a estola de maneira diferente. É o símbolo que diaconia vem de serviço. Né? O diácono foi escolhido na igreja para servir a igreja. Né? Então, ele tem esse símbolo, a estola cruzada significa isso.
Tem cores diferentes que variam de acordo com o tempo litúrgico. Pode passar, já falamos nisso. A casula é colocada em cima da túnica, né? É uma veste solene de diferentes cores, conforme os tempos litúrgicos, que o sacerdote usa na missa. O principal celebrante, ele usa a casula. Os concelebrantes já não precisam usar, mas o presidente, ele usa, né? Vamos lá? A dalmática é a veste própria do diácono. Tá? Véu de ombro ou humeral. É aquele véu que normalmente o sacerdote coloca para a bênção do Santíssimo. Né? Ele envolve o Santíssimo com o véu humeral, de húmero, ombro. Né? A estola que cobre os ombros e protege as mãos de estar em contato com o ostensório em sinal de respeito pela Eucaristia. Esse é o significado, respeito pela Eucaristia. Ele não toca com as mãos, ele toca com, né, o véu humeral. Pode passar. Veste usada para o sacerdote ou diácono darem a bênção do Santíssimo. O sacerdote leva-o sobre os ombros quando segura o ostensório. Pode passar. Pluvial ou capa de asperos, que o sacerdote utiliza especialmente nas procissões. É uma capa especial para procissões. Né? Nas procissões solenes, normalmente, os sacerdotes, bispos usam. Tá? É o pluvial. A mitra que o bispo usa, usada pelo bispo nas celebrações solenes, sublinha a importância do seu ministério. A mitra tem duas pontas, né? Significa o Antigo e o Novo Testamento, que são reunidos ali no bispo. Pode passar. O solidel, né? Essa coberturazinha que o bispo usa, é uma pequena calota que os clérigos usam na cabeça, né? Sendo preto para os padres, para todos os monsenhor, e preto é preto com frisos violáceos. Todo violeta para os bispos, vermelho para os cardeais e branco para o papa. O nome solidel quer dizer só para Deus, né? Então, ele usa, em alguns momentos da liturgia, ele retira, né, dentro do rito da missa. Pode colocar, passar. As cores litúrgicas nós já falamos, né? O branco usado no tempo pascal, no tempo do Natal, nas festas de Nossa Senhora, dos santos, e é cor da alegria, da luz, cor da vida, o branco. Né? Depois, o verde, usado no tempo comum, exprime a juventude da igreja, a retomada de uma vida nova. Na primavera tudo fica verde, né? Então, o verde significa isso, né? O preto, usado em certas ocasiões, o preto hoje está quase que abolido, né? Nos funerais e nas celebrações pelos defuntos. Antigamente se usava muito antes do Concílio Vaticano. Depois do Concílio, praticamente se aboliu o uso do preto. Eu não tenho visto mais usar o preto em lugar nenhum. Pode passar. Depois o vermelho, muito significativo, usado no domingo de Ramos, na sexta-feira santa, no Pentecostes, nas festas dos santos mártires, significa o quê? O fogo do Espírito é um símbolo, né, que nos torna capazes de testemunhar a própria fé até o martírio. Então, significa também o sangue. Por isso que na festa litúrgica dos mártires é usado o vermelho, Pentecostes é usado o vermelho, como também domingo de Ramos. Por quê? Porque domingo de Ramos significa o Cristo, que foi mártir, né, e que entra em Jerusalém. Vamos lá. Também sexta-feira santa, porque é a paixão de Cristo. O roxo, usado no advento, na quaresma, na liturgia dos defuntos, indica a esperança, o desejo de encontrar Jesus e também o espírito de penitência. Né? No terceiro domingo da quaresma é usado um roxo mitigado, um roxo assim quase cor-de-rosa, né? Porque é o domingo deletério, da alegria. Então é um roxo aliviado. Outros objetos do culto, o pálio, né? O pálio é chamado um sobrecel, portátil, usado sobretudo nas procissões eucarísticas para proteger o Santíssimo Sacramento. Ainda é muito usado, né? Normalmente 4 ou 6 ministros tal, cobrem o Santíssimo, que é carregado pelo bispo ou carregado por um sacerdote na missa, especialmente de Corpus Christi, né? É o chamado pálio. Umbela, espécie de chapéu de sol, também usado, às vezes,
né, quando se transfere, por exemplo, o Santíssimo, depois da missa do lava-pés, o Santíssimo é levado para uma capela ao lado. E normalmente é usada essa umbela, que vem de umbrella guarda-chuva, né, parecido, que cobre o Santíssimo em sinal de respeito até, né, então, é uma espécie de um chapéu de sol, um guarda-chuva, né, com as mesmas, um guarda-sol com as mesmas funções do pálio, só que ele é menor, né, para utilizar dentro da igreja, por exemplo, na transladação do Santíssimo. Então, o pálio é usado fora da igreja, a umbela é usado dentro da igreja. Tá? Vamos lá. Livros litúrgicos. Nós temos os lecionários. O que são os lecionários? São livros que contêm o essencial da Sagrada Escritura para ser lida nas celebrações litúrgicas. Aquele, né, onde vai ser lida as leituras da missa, o lecionário. Evangeliário recolhe os textos do Evangelho a proclamar nos domingos, festas e solenidades. É o chamado evangeliário, os evangelhos. Vamos lá. Missal romano, importantíssimo missal, é o livro que contém os textos que o sacerdote utiliza para presidir a celebração. O missal tem tudo, né? Que tipo de missa pode ser celebrada, as orações de coleta, as orações, né? A introdução da missa, enfim, ele detalha tudo, inclusive os tipos de missa para cada tipo de intenção. Missa para pedir chuva, então é um rito. Missa dos mortos é outro. Missa de corpo presente é outro. Então, o missal tem todas, e aí importantíssimo, são as chamadas instruções gerais do missal romano. São cerca de 400 itens que tem no começo do missal e que diz o que pode e o que não pode ser feito durante a celebração e como a celebração deve ser feita. Né? É importante conhecer isso daí. Eu já dei aqui uma vez um site de Portugal muito bom, chama-se www.liturgia.pt, PT de Portugal. Ok? Tem as instruções gerais do missal romano e tem vários documentos muito interessantes sobre liturgia. É de Portugal, mas é em português, então nós entendemos perfeitamente. Espaços sagrados, onde a liturgia acontece. A igreja ou templo, lugar onde se reúne a comunidade em assembleia para o encontro com o Senhor. Com ele, todos os batizados se identificam, né? A igreja, o templo. Presbitério, onde fica o sacerdote com os ministros, onde está o altar. Normalmente, o lugar mais alto em relação onde ficam os fiéis. Ocupado pelo sacerdote, que preside todos os ministros que servem na celebração litúrgica. O sacerdote, ele não deve sair do presbitério, na hora do abraço da paz. Às vezes a gente vê o sacerdote vai lá no povo. Está errado. O sacerdote não deve sair do presbitério. Ok? Isso está nas instruções gerais do missal romano. Altar é o lugar principal do presbitério. De preferência deve estar fixo. Nele acontece o mistério da presença de Jesus na Eucaristia. Só a esse lugar se deve fazer reverência, inclinação, dentro da celebração. Por que se faz a reverência ao altar? Porque já expliquei, o altar significa o próprio Cristo. O Cristo ele significa o altar, o cordeiro e ao mesmo tempo o sacerdote. Né? Por isso que o altar é reverenciado, é incensado, etc. O ambão é a mesa da palavra, o lugar onde se proclama a palavra de Deus, aquele suporte onde é colocado, né, o evangeliário que vai ser proclamado, etc. Lugar da presidência é a cadeira onde se senta o presidente da celebração, normalmente uma cadeira mais destacada, né? À sua volta existem outros lugares dispostos para os acólitos e outros ministros sagrados. Bom, eu penso que essa visão assim rápida que eu dei aqui nessa aula ajuda um pouco a entender um pouco da liturgia. Este livro é maravilhoso para entender mais sinais sagrados. Nós estamos no final do programa e eu quero conversar aqui um minuto, pelo menos, com esse amigo, esse casal que veio de Portugal, Pedro e Sofia. Sejam bem-vindos. Obrigada. O Pedro é irmão, acho que é o primeiro consagrado português, né, pessoal? Né? O Paulo Azadino, né? Irmão dele, e é o primeiro
português, eles moram em Setúbal, né? Setúbal. Que hoje é consagrado, casado, como chama a esposa dele? Débora. Débora, né? É Tem um brasileira, já tem um filho, como chama? Estevão. Estevão, tá aí. Eu acho que foi também o primeiro casamento luso-português da comunidade. Primeiro casamento de um brasileiro foi com um com brasileiro português da comunidade comunidade. cancional. Tá aí. Eu acho. Por isso que eu estou trazendo-os aqui, porque vieram aqui visitar a Canção Nova aqui no Brasil, conhecer, né? Já estivemos juntos ontem, né? E o que você faz? Qual a tua profissão lá, ô Pedro? Sou veterinário. Veterinário. E participa também da Canção Nova. Participo. Estamos a fazer os dois. Sofia, inclusive, vai começar a fazer um programa na Fazemos- TV Canção Nova de Portugal. Estamos a fazer o caminho vocacional para o segundo L, neste momento, lá em Portugal também. Deixa eu explicar bem. Estamos a fazer o caminho vocacional para o segundo L em Portugal. A Sofia também está muito ativa com a comunidade e vamos fazendo o que Vocês têm podemos. filhos? 3. 3 filhos. Três Que meninos. idade? 13, 9 e 5. Dá para rir e para chorar. Sofia, e você, o que faz hoje profissionalmente? Então, Na igreja. eu estou na área de economia. Eu e o Pedro, nós em Portugal temos uma clínica veterinária. Estamos Tem um quê? uma clínica veterinária. Veterinária. Trabalhamos juntos lá. E há 2 anos nós estamos já a fazer o caminho para ser segundo L na comunidade de Canção Nova. Que beleza. Então, estamos aí também ao serviço. E você me disse que vai fazer um programa na É. TV Canção Nova? É. Que programa que é? É um programa que vai estrear, vai ser todo produzido em Portugal, com portugueses, padres, leigos, ligados à Igreja Católica em Portugal. E o programa é sobre a teologia do corpo. Teologia do Corpo. A teologia do Importantíssima teologia do corpo. Muito. O Papa João Paulo II trabalhou tanto nisso. Exato. Que beleza. Uma Olha, teologia para o nosso tempo. é uma alegria. E eu acho que vai ser bom porque é um programa em português. A TV Canção Nova tem vindo a conquistar a sua audiência O em sinal de Portugal. vocês ali da TV Canção Nova em Portugal abrange o que ali na Europa, ô, Sofia? Eu creio que também chega a eu creio que também chega a alguns outros países da União Europeia e também está a tentar chegar à África. Pega ali o norte da África. Sim, E aí, alguns países ali da... eu creio que sim, não tenho a certeza. Pela internet, eu sei que é possível ver em Espanha, França, por aí. Que beleza. Quer falar mais alguma coisa, Pedro? Nada, eu estou aqui só para vê-lo. Eu quero falar, professor. Pode, fale. Eu quero Mulher sempre falar. gosta de falar um pouquinho Só mais. um né? pouquinho. Faz bem. Não, eu quero falar que o seu programa, ele é também muito visto em Portugal. É, né? É, pela Canção Nova, é muito visto, é os programas mais antigos e é com certeza uma bênção que nós temos também de receber o seu ensinamento em Portugal. Eu tenho, se Deus quiser, voltarei a Portugal agora no final de julho, começo de agosto, quando tem o Osana, né? Que vai ser lá em Fátima. Eu já soube que até o Padre Jonas está convidado por aí, quem sabe o Padre Jonas vai. Então, um abraço aos amigos aí de Fátima, de Portugal todo que pode participar. E depois teremos também um pouco mais de formação ali, um curso de História da Igreja para outras pessoas ali que vão querer participar. Algo muito importante, a gente saber os motivos da nossa fé, Que que é muito importante. Falta muito aos católicos. Olha, muito obrigado, Sofia, a Muito presença de obrigada a nós, vocês. professor. Obrigado. Sejam bem-vindos ao Brasil, à Canção Nova, e aqui é sempre a nossa Escola da Fé. Olha, muito obrigado a vocês que vieram participar aqui conosco, vocês de casa que nos acompanharam. Deus os abençoe, né? E voltem sempre aqui à nossa Escola da Fé. Não precisa marcar horário para vir, telefonar, nada disso. O auditório aqui é muito grande, tem bastante lugar, fique à vontade. Muito obrigado. E eu quero pedir, né? Estava me esquecendo, pedir aos diáconos e sacerdotes das suas casas que nos deem a bênção. Como a bênção pode ser dada à distância, como a gente sabe, porque é sacramental, então vamos pedir esta bênção. Coloque a intenção que você tem hoje, de modo especial pelo nosso Brasil. Como eu falei, para que toda essa crise institucional, política que o Brasil está vivendo, né, se resolva pela lei, pela ordem, sem conflito, sem violência. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
Até o nosso próximo programa, que será depois da Semana Santa. Vamos com Deus.